Amém, amados? Nós vamos dar início à nossa reunião e nós vamos falar o capítulo 6 do livro O Fundamento da Fé Cristã 3, que é esse livro aqui. É o capítulo 6, tá? Hoje nós vamos falar sobre o inimigo de Deus. Aleluia! Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa reunião. Nós estamos aqui realmente para poder servir ao Senhor, servir a igreja. Por isso, venha falar conosco. Jesus é o Senhor. Aí no começo ele fala, né? Que nesta lição falaremos sobre o inimigo de Deus, que a Bíblia chama de diabo e Satanás. Como crentes em Cristo, não podemos ignorar que Deus tem um inimigo, um adversário, que também é o nosso acusador. Senhor Jesus. E todos nós sabemos, né, que nós que temos pouco ou muito tempo de viver de igreja, que Deus tem um inimigo. Então, logo após, nós também temos um inimigo, porque no dia que nós cremos e fomos batizados para dentro do corpo de Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus. Então, que nós possamos saber hoje que nós somos esses que somos guiados pelo Espírito de Deus e Satanás quer nos atrapalhar. Aleluia! Senhor Jesus, a gente sabe que Lúcifer, né, era o anjo de luz, o anjo que Deus criou. Mas depois, ele com o tempo que Deus, o Senhor deu todo o poder a ele, o orgulho dele chegou, e ele acabou não queria ser igual a Deus. E ele foi expulso do jardim de Deus. Ele foi expulso para a terra. E trouxe a terça parte dos anjos. E nós vamos, no decorrer, a gente vamos ler, vamos falar sobre isso. Entendeu? Aí, a palavra fala assim, precisamos sempre nos lembrar que estamos nessa guerra. E devemos conhecer o nosso inimigo. Sabe que somos o principal alvo de Satanás. E é verdade, né? Hoje, porque nós cremos no Senhor e passamos ao exército de Deus, Ele está sempre para nos desviar do caminho do Senhor. Sempre para nos desviar da meta que o Senhor tem para cada um de nós. E que nós possamos ser esses que sejamos fortes e corajosos, né? Senhor Jesus, o termo Satanás, em hebraico, quer dizer adversário. E o vocábulo diabo, em grego, quer dizer acusador. Então, ele é o nosso adversário e o nosso acusador. Olha só como é que nós precisamos estar firme no Senhor, a todo tempo, a todo momento. Porque nós não podemos dar brecha para ele. Se der brecha, ele entra e faz uma arruaça. Porque o Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida eterna. Aleluia! Senhor Jesus, vamos continuar. Satanás era um adversário que se opõe o tempo todo. E não tem outro propósito senão frustrar os planos de Deus. De toda forma, né? Então, que nós possamos ser esses que façamos a vontade do Senhor. O Senhor quer nos levar a reinar, irmãos. Mas Satanás quer nos levar a ser destruído. Senhor Jesus, para entendermos o nosso inimigo, precisamos conhecer a sua origem e história. E aí nós sabemos que ele nem sempre foi o que hoje é. Ele foi um anjo criado por Deus antes de criar a terra. Nós sabemos que o nome dele era Lúcifer, né? Era um anjo de luz, era um anjo que teve todos como é que eu vou falar? Todas as pedras preciosas, tudo que o Senhor deu a ele. E depois ele se orgulhou. E nós precisamos tomar cuidado, porque, querendo ou não, o orgulho nos leva ao fracasso. Por isso nós precisamos ser esses que sejamos simples, assim como Jesus foi quando ele esteve aqui na terra. Senhor Jesus, ele era o príncipe e um arcanjo e líder de todo. Aí Ezequiel 28, vamos ler? Abrir a Bíblia, nossa Bíblia, Ezequiel 28, de 11 a 14. Ezequiel 28, de 11 a 14. Senhor Jesus, todos acharam? Ezequiel 28, de 11 a 14.
veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta um lançamento contra o rei de Tiro, e dizendo-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, que ele estava no jardim de Deus. Aleluia! Vamos ler o 13, irmãos. Estava no jardim do Éden, jardim de Deus. Todas as pedras Aleluia. Aqui ele fala sobre o jardim de Deus, né? Esse jardim não é o mesmo jardim que a gente vê em Gênesis 2, né? Que botou Adão e Eva. Esse era o jardim de Deus, Senhor Jesus. Aqui a gente vê que a obra dos teus, aqui vai falar sobre agora, sobre o rei, que também ele era coroado como rei. A obra dos teus tambores e dos teus pifaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Aí aqui, no tempo antigo, os instrumentos musicais eram para reis. Então a gente vê aqui, né? Satanás, que era o anjo, o arcanjo, passou a ser Satanás depois, o inimigo de Deus. Ele era coroado como rei. Aqui os tambores batiam, né? Então nós vimos que realmente isso indica que Satanás era como um rei, tendo posição elevada no universo. Por isso que o Senhor Jesus chamou o de príncipe desse mundo. Aí a gente vê que ali quando o Senhor foi levado para o deserto, né? O Espírito levou sobre o deserto, Satanás foi tentar. Então vamos ler João 12. João 12, 31. João 12, 31. Senhor Jesus. João 12, 31. Chegou o monte... Então vamos ler juntos, irmãos. Chegou o momento de julgar o mundo. O príncipe expulso. É verdade. Será julgado, será expulso. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Paulo também chamou de príncipe da potestade do ar, em Efésios 2. Aleluia. Senhor Jesus. Efésios 2, 2. Aleluia. Senhor Jesus. Que ele fala, né? Ele fala aqui. Nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora... do filho da desobediência. Senhor Jesus. Em Lucas também, irmão, fala. Ele falou que daria o reino desse mundo para Jesus. Senhor Jesus. Lucas 4. Ele falou que daria. Lucas 4. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Lucas 4, 5 e 6. Lucas 4, 5 e 6. Todos acharam? E elevando, mostrou-lhe todo o reino desse mundo. Diabo, dar-te-ei todas as autoridades e a glória deste reino, porque ele me foi entregue. E dou a quem eu quiser. Ele ainda era folgado, né, irmão? E dou a quem eu quiser. Então ele levou o Senhor ali para poder tentar o Senhor. Mas o Senhor é maravilhoso, fala mais para baixo que... Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia. Segundo a revelação da Bíblia, ele foi designado por Deus, o cabeça do universo, e toda a criação, nos céus e na terra, foram entregues às suas mãos. Visto que ele tinha essa posição tão elevada,
o próprio arcanjo Miguel, quando contia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório, Senhor Jesus, contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Você vê como é que ele tinha tanto poder que nem o arcanjo, né? Porque o arcanjo era um dos maiores. Ele teve tanto poder, como teve, o Senhor deu tanto poder, deu tanta sabedoria, deu tanto, que ele acabou sendo essa pessoa mais elevada do que todos os anjos. E aqui você vê que o Miguel era um arcanjo também, mas não preferiu falar com ele, né? Ele, por respeito, por ele ser um líder, Senhor Jesus. Em Ezequiel 28, 14, diz que ele era o querubim da guarda. Depois os irmãos lê, tá? Oh, Senhor Jesus. De acordo com Ezequiel, os querubins tinham a glória de Deus. De acordo com Ezequiel, os querubins tinham a glória de Deus. Senhor Jesus, e são os 4 seres viventes que são usados por Deus de forma muito especial. Aí, voltando lá em Êxodo, Senhor Jesus, Êxodo 10, 20, fala assim: são estes os seres viventes que vivem debaixo de Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E fiquei sabendo que era o querubins. Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, aleluia, Jesus é o Senhor, Senhor Jesus. Aí também fala que ele é a estrela da manhã. Isaías 14, 12, fala assim: a estrela da manhã é a primeira a brilhar no final da tarde, e o início da noite é a última a deixar o brilho. Vamos ler. Isaías 14, 12. Fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que gritava nas nações. Só até aí, Senhor Jesus. Também é chamado de Lúcifer, né? Lúcifer vem de latino, quer dizer, aquele que, carrega a luz, portador da luz. Isso demonstra que ele teve de ter sido o principal entre os anjos. E com certeza ele foi o principal entre os anjos. Senhor Jesus. Mas nós sabemos que ele quis ser igual a Deus, que queria subir mais do que o Senhor, né? Pelos poderes que o Senhor deu a ele. E o Senhor acabou jogando ele por terra, porque ele não poderia deixar acontecer isso. A criatura ser igual ao Criador. Então, por isso nós precisamos ser esses que nos humilhamos e chegamos até Cristo, porque Deus é o nosso Pai. Amém? Aí está aqui a rebelião de Satanás. Ele se rebelou contra o Senhor. Ezequiel 28, 15 diz que Satanás era perfeito em seu caminho, desde o dia que foi criado. Ele era perfeito, irmão. E ali também fala que ele era formoso, né? Senhor Jesus. Então, que nós possamos tomar cuidado com essa parte. Às vezes, nós temos aquelas pessoas que achamos que somos bons, somos perfeitos, porque isso cai na parte de Satanás. Porque ele viu em si que ele era bonito, formoso, tinha todo o poder na mão, então ele era o tal. Mas o Senhor nos mostra que nós precisamos ser simples que nem Cristo. Jesus veio à terra, ele sendo rei, ele veio para nos servir. Ele podia ser servido, né? Mas ele veio para servir ao homem. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Deus não criou o seu ser, Deus não criou um ser maligno. Pelo contrário, ele era onisciente e perfeito, cheio de sabedoria e formosura. Oh
Oh, Senhor Jesus. Mas o 12 nos mostra que esse arcanjo, é querubim ungido, se rebelou contra Deus. Vamos ler aqui o 12. Senhor Jesus. Aleluia. Ezequiel 28, 12. O filho do homem, levanta-te uma lamentação contra o rei de Tiro. E se diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Aqui o Senhor falou, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria. Aleluia. Senhor Jesus, o Senhor, quando cria algo, Ele cria perfeito. Ele não cria com defeito. Ele não cria com problemas. Por isso nós precisamos ser esse que realmente, quando aceitamos o Senhor, irmãos, podemos ouvir a voz de Cristo, falando com cada um de nós. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, a causa da rebelião foi orgulho. O 17 fala isso, no versículo 17, que ele se orgulhou, e levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Vamos, irmão, ler junto. A tua sabedoria, por causa do seu lancei-te por terra, diante dos reis, pus para ter, contemplei. Senhor Jesus, aí o orgulho do diabo ainda derrotou e buscou para devorar. Aqui a gente vê que Satanás anda ao nosso derredor, ele quer devorar o que? O homem, porque o homem é a obra-prima de Deus. Deus fez o homem e o colocou no jardim do Éden para poder guardar e cultivar, né? Mas ele conseguiu atrapalhar o plano do Senhor. Senhor Jesus. Aí a gente vê aqui que Deus concede a sua graça aos humildes. Jesus esteve à terra e foi humilde. Em 1 Pedro 5,5 fala sobre isso. Eu não vou ler por causa do tempo, irmãos. Que nós precisamos ser humildes. Aleluia. Em Cristo, nós podemos derrotar o inimigo. Só em Cristo. Porque em nós mesmos nós não conseguimos. É por isso que nós precisamos estar no Senhor todo o tempo. Porque quando invocamos o nome do Senhor, o inimigo bate a retirada. Quando invocamos o nome do Senhor, o Senhor nos salva. Senhor Jesus, é por isso que nós precisamos estar em Cristo. Senhor Jesus, de maneira revestida ao diabo, venceu. Aqui, o Senhor venceu com humildade. No presente, o Senhor, e não permitir que o orgulho tome conta de nós. O objetivo da rebelião do diabo era exaltar-se, ser semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser igual ao Senhor, ele quis ser semelhante a Deus. E nós sabemos que o Senhor não aceitou isso. É por isso que ele foi expulso do jardim de Deus. Ele foi expulso para a terra. E nós sabemos que aqui na terra, ele fez um caos na terra, né? E nós vimos que no primeiro livro da Bíblia, que fala que Jesus, o Espírito de Deus parava sobre as águas, a gente vê que foi feito o primeiro dilúvio ali. O Senhor matou todos, o dilúvio veio e matou todos os seres vivos que tinha. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas graças a Deus que não ficou ali, né? O Senhor, ele fez a terra de novo. Ele falava e acontecia. Senhor Jesus. Então, até chegar o homem, até chegar cada um de nós, que nós possamos ser esses, irmãos, que sabemos que tem um juízo. O juízo de Deus. Oh, Senhor Jesus. E o juízo de Satanás, o Senhor já tinha feito. Embora Satanás, sendo seguidores, tem sido julgado por Deus, a execução da sentença ainda não ocorreu. Por isso, ele ainda está solto e ativo, causando muitos males aos seres humanos. E tenta frustrar o propósito eterno de Deus. Senhor Jesus, ele está aqui só para poder fazer isso, para poder tentar os seres humanos e frustrar o plano de Deus. Assim como o Senhor botou o homem no jardim do Éden, né? Para comer da árvore da vida, para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem estava ali? A serpente, certo? E essa serpente conseguiu contornar a mente de Eva, e ela comia da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Ali ele frustrou o plano de Deus, mas Deus não desistiu do homem. É por isso que nós estamos aqui hoje. Senhor Jesus, Senhor Jesus, precisamos refletir firme na fé, porque é a fé que nos ajuda a avançar, a fé que nos ajuda a estar perto do Senhor. É a palavra que nós ouvimos, né? É a palavra do Senhor. Vamos ler 1 Pedro 5, 9. Senhor Jesus. Precisamos resistir firme, irmão. Firme. Firme na fé do Senhor. 1 Pedro 5, 9. Aleluia. 5, 9. Todos acharam? Resistir-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais os vossos estão se cumprindo. A vossa esperado pelo mundo. Aleluia. É pela fé que nós vamos reinar. É pela fé que nós sabemos que Cristo veio a essa terra e morreu por nós. É pela fé que nós entendemos e ouvimos a palavra do Senhor. Senhor Jesus. Aí aqui no final fala sobre revestirmos de todas as armaduras de Deus para ficar firme contra as suas ciladas. Aleluia. Efésios 6. Senhor Jesus. Efésios 6, de 11 a 18. Irmão, vamos todos ler na sua voz. Que ele fala sobre a armadura de Deus, né? Senhor Jesus. 6 e 11. Vamos junto. Porque dura. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra o principado e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, na região celeste. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais existir no dia mal. Depois de teres vencido tudo, permanece infiltrado. Estai por firme, sim, sim. Paz. Com qual podereis apagar todo inflamado do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. Aleluia! Tomai também o capacete da salvação, que é a palavra do Espírito. É a palavra de Deus, irmão, que nos ajuda a avançar, que nos ajuda a vencer. É por isso que nós precisamos estar ligados no Senhor. Aí também ele fala assim, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito. Precisamos estar no Espírito. Precisamos estar orando. Precisamos estar buscando o Senhor. A palavra nos fala, quer vencer o inimigo? Vai para a palavra, vai para a oração, vai buscar o Senhor. Porque o inimigo está ao nosso derredor, a todo tempo querendo nos parar. Aí quando acontece alguma coisa na nossa vida, a primeira coisa que eu penso é parar de reunir. Não é, irmão. Isso é coisa de Satanás. Eu me lembro que quando eu comecei a reunir, era novo no viver da igreja. Acontecia alguma coisa, eu falava que a primeira coisa que eu fazia, não vou para a reunião. Não vou reunir. Mas depois eu parei para analisar, Satanás, você é sujo. Você não tem poder contra mim. O Senhor me comprou com alto preço de sangue. Então, toda vez que aconteceu alguma coisa, eu estou na reunião, que a reunião nos salva. A reunião nos leva realmente a voltar ao Senhor. Aquela angústia que fica, que Satanás deixa, o Senhor vai tirando, vai tirando. Quando você termina a reunião, irmão, você já está melhor. Aí eu não vou para a reunião porque estou cansado, não vou lá para a reunião porque agora nós estamos com a Covid, né? Não vou porque... Mas você vai para o mercado,
Você vai para a farmácia, você vai para a praia, mas não pode vir na reunião. Senhor Jesus, isso é o inimigo de Deus querendo te atrapalhar. Isso é o inimigo de Deus que não quer que você avance. Isso é o inimigo de Deus que não quer que você esteja perto dos irmãos. Precisamos estar junto, o corpo de Cristo. Aqui está o corpo de Cristo reunido hoje na Aurora de Boia, 925. É por isso que nós estamos aqui juntos. Avançamos junto. Vamos reinar junto? Jesus é o Senhor.